tudo bom? Meu nome é Arthur, eu sou um dos coordenadores do ET UFRJ. Eu estou aqui com uma ilustríssima convidada para falar um pouquinho com a gente sobre tabagismo. Você poderia se apresentar, por favor, Cristiane? Olá a todos, estou muito agradecida pelo convite de vocês, é uma alegria poder estar nesse espaço. Bem, eu sou Cristiane Tourinho, eu sou médica, trabalho no ambulatório de cessação de tabagismo da pneumologia da UERJ e também sou coordenadora do programa de extensão EAT UERJ e trabalho em outro programa de extensão dentro da UERJ, que é a PPC Livre do Tabaco, que é voltado para o tratamento da população dos pacientes que procuram a policlínica e dos funcionários. Cris, a gente vai fazer algumas perguntinhas. Você coordena o projeto do ET da UERJ, certo? E como que você vê o ensino do tabagismo ao longo dos períodos da faculdade? Quando eu estudei tabagismo, quando eu era estudante de medicina, o tabagismo ele era visto como hábito de vida, né? A gente colocava na anamnese dos pacientes, e eu tenho 25 anos de formada, já tenho um tempinho, e a gente classificava o paciente como tabagista como um hábito de vida. Hoje a gente sabe que tabagismo é doença crônica. E eu vejo muita dificuldade para que eu gostaria muito que o tabagismo fizesse parte da graduação, que ele fosse curricularizado, mas infelizmente ainda não é. Nós temos aula sobre tabagismo na pós-graduação e na residência médica, e eu vejo o EAT como um espaço para a gente poder falar sobre tabagismo, porque é, o tabagismo ele pode ser falado não só na pneumologia, como na cardiologia, na psiquiatria, na pediatria, porque é uma doença pediátrica, o tabagismo é uma doença pediátrica. Nossos pacientes começam a fumar com 11 anos, 12 anos, e eu vejo essa necessidade da curricularização. Eu tenho me esforçado assim, com os meus colegas dentro da universidade para a gente tentar, pelo menos, que os alunos aprendam a fazer abordagem breve, que o que a gente faz no ambulatório é abordagem intensiva. Então, eu tento sempre levar essa necessidade da abordagem breve, de entender como funciona o tabagismo. Nós temos alunos, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz, porque toda semana eu tenho grupos de alunos da graduação que frequentam o meu ambulatório. Então, apesar do tabagismo ainda não fazer parte da grade curricular, eu tenho alunos, toda semana eu tenho um grupo novo de alunos lá e eu fico muito feliz com isso. Muito bacana mesmo. Como, né, sou um aluno quase me formando, ao longo da graduação, eu realmente sinto que faz falta mesmo, de fato, Faz, né? faz. E principalmente onde a gente consegue ter uma atuação um pouquinho mais personalizada, né, do nosso próprio cuidado, ainda como acadêmico, né, dentro das clínicas da família, um domínio um pouquinho maior do tema seria algo realmente extremamente gratificante para nós por poder fornecer o melhor para o nosso paciente, né? Você recentemente escreveu um artigo com o Dr. Paulo Corrêa e outros atores sobre as diferenças do tratamento do tabagismo nas mulheres. Você pode falar um pouquinho dessas diferenças, dessas particularidades? É, Esse artigo ele ficou bem completo. Nós participamos, fomos 11 autores na elaboração desse artigo, e ele fala tanto do adoecimento na parte cardiológica, na importância da abordagem da, dessas mulheres durante a gravidez, de aproveitar o espaço da gravidez para tratamento. O artigo aborda as doenças do aparelho respiratório, asma, câncer de pulmão, e a gente fala também do tratamento medicamentoso e abordagem comportamental, e a minha parte foi bem desafiadora, porque eu falei sobre a necessidade do apoio cognitivo comportamental e da prevenção da recaída. Vocês sabem que a gente que trabalha com tabagismo, a recaída ela é frequente. Não é porque o paciente teve um lapso ou uma recaída que ele não teve sucesso, faz parte. E a diferença de tratamento, não existe diferença em relação aos medicamentos. Quando a gente trata uma mulher, a gente trata com a mesma medicação, com o mesmo tipo de apoio, só que a diferença é a seguinte:
É mais difícil para uma mulher parar de fumar, por todos os fatores, por fatores hormonais, as mulheres são cíclicas, as mulheres têm essas alterações, as mulheres têm uma carga mental muito grande, têm uma carga social, são multitarefa, a mulher tem tripla jornada, e isso tudo faz a diferença, porque o cigarro passa a ser um companheiro dela em todos os momentos, e ela começa a associar o cigarro em todos os momentos do dia. Eu tenho muito cuidado em falar isso, porque homens também fazem. O cigarro, assim, é o pior companheiro que uma pessoa pode ter. Mas os homens, eles não têm tanta dificuldade quanto as mulheres, e a gente fala sobre isso no artigo. Só que não é para a gente colocar a mulher como, ai, mas poxa vida, então é mais difícil tratar uma mulher, então a gente não consegue tratar uma mulher. Eu tive muito cuidado em não ir para esse lado, sabe? O que a gente faz é o seguinte: quando a gente fala em abordagem cognitivo-comportamental, a gente ajuda essa paciente a identificar os gatilhos e aprender a vivenciar os problemas da vida sem o cigarro. Então, a gente ajuda com o kit fissura, a gente ajuda na organização do dia para identificar. É preciso que essa paciente esteja muito bem medicada. A gente não faz só abordagem comportamental. Eu gosto de deixar isso bem evidente, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas você está fazendo, às vezes, do psicólogo, porque psicólogo é que faz isso. Não, infelizmente eu não sou psicóloga, eu sou só médica. E eu não preciso ter um psicólogo para fazer esse apoio comportamental. Eu não faço terapia com os pacientes, eu faço apoio comportamental. E a diferença é que o que a gente faz? A gente precisa identificar quais são os motivos que vão fazer com que essa mulher pare de fumar. Porque não adianta nós levarmos os nossos motivos para os pacientes, são os motivos deles que vão dar continuidade ao tratamento. Então, a gente tenta acolher essas mulheres ajudando na identificação, isso de um modo individualizado. O que te trouxe aqui? Por que você quer parar de fumar? Por que é importante você parar de fumar? Muitas vezes, essa paciente ela passou por várias especialidades que todos disseram para ela que ela tinha que parar de fumar, todos os profissionais de saúde disseram, o dentista, assistente social, o médico, olha, tem que parar de fumar, mas não fala como. E aí essas pacientes, quando chegam no ambulatório de tabagismo, elas falam, e todo mundo disse para mim que eu tinha que parar de fumar, ou nunca disseram, tá? Também, muitas vezes não disseram, ou parece que, mas você não sabe que você tem que parar de fumar? Elas sabem sim, só que elas não conseguem, por causa de por causa da ambivalência. Porque elas sabem que elas têm que parar de fumar, elas sabem que elas estão adoecidas, mas elas não tiveram ninguém para conduzir esse tratamento. Então, como que a gente conduz esse tratamento de uma forma diferenciada? A gente escolhe um plano individualizado, ajusta essa medicação, calcula a reposição de nicotina, associa a nicotina na forma de adesivo e goma, usa a bupropiona em algumas situações, e a gente não só age com empatia, porque a gente vai ter empatia pelo paciente, que é se colocar no lugar dele, só que a gente não fuma. Como é que a gente vai se colocar no lugar de uma pessoa se a gente não fuma? Então, a gente substitui essa empatia pela compaixão, a gente age com compassividade, a gente olha e fala assim, como eu posso ajudar essa paciente? O que eu posso fazer para ajudar essa paciente? Então, a gente ajuda com estratégias de, olha, a gente ajuda o paciente a aprender a usar a medicação e a gente fala muito com elas sobre autocuidado, que autocuidado não é só harmonização facial, beleza, a gente conversa isso com elas, olha, autocuidado são as nossas escolhas. E quando a gente tem esse olhar para elas, elas entendem, poxa, o médico está comigo nesse tratamento. E isso é completamente possível. Qualquer médico pode ter esse olhar, pode ajudar esses pacientes nessa forma de entender que é muito difícil, entender que ela não é falta de vergonha, falta de vontade, é porque realmente para as mulheres elas têm uma carga muito grande e é difícil para uma mulher parar de fumar é muito difícil. Então esse acolhimento ele dá um resultado muito bom.
Nossa, muito bacana mesmo, muito legal. Uma coisa que eu acho interessante você acrescentar é que é o seguinte, é, o cigarro, a indústria, ela é muito perversa. O cigarro ele é apresentado para as mulheres na idade jovem, as mulheres começam a fumar, assim como os homens. Mas aqui a gente está falando de mulher, porque quando eu falo assim, parece que para homem é fácil. Não, mas para mulher é mais difícil. Nos grupos, as mulheres, elas veem os homens conseguir a cessação completa e elas continuam fumando, elas sofrem. Então a gente, olha, é assim mesmo, você não está errada, é porque é mais difícil mesmo. Então deixa eu te ajudar. Vamos recalcular? Então, tem algumas estratégias que a gente faz, Arthur, que dão certo. Por exemplo, a gente sempre, quando a paciente volta nas consultas, nós atendemos essas pacientes em 4 momentos diferentes. A gente aproveita essa motivação da paciente para ir para o ambulatório e a gente atende em 4 consultas seriadas seguidas, né? E quando tem algum lapso, a paciente recaiu ou não está conseguindo escolher a data, a gente começa a pensar assim, o que deu errado? Por que você fumou nesse dia? O que te levou a fumar? E a gente faz essa retrospectiva e tenta entender. E tenta, é, vamos pensar junto, mas, poxa, você teve um aborrecimento do trabalho, você acha que valeu a pena você fumar? Poxa vida, vamos tentar de novo. Usa garrafinha de água, leva pastilha de nicotina para o trabalho, porque se você sabe que vai para aquela reunião difícil, leva a pastilha. A gente tenta, muda o seu roteiro quando for voltar para casa, já vai direto fazer uma caminhada. São coisas que parecem óbvias, mas para o paciente às vezes não é. E o cigarro, ele tem uma questão assim, existe uma personificação do cigarro, e isso é real, tanto para homens como para mulheres, mas assim, o cigarro é um companheiro das mulheres que fumam. Ele faz companhia quando ela está sozinha em casa, quando ela está chateada. Então, quando ela tira aquele cigarro, que ela para de fumar, ela sofre o luto da retirada. Você tirou uma pessoa da vida dela. E aí a gente convence, olha, ele não é uma pessoa legal. Cigarro não é um namorado legal, ele é um companheiro do mal, você se livrou dele. E eu vou te contar que essa identificação é imediata, é uma metáfora que funciona perfeitamente. Elas se identificam, elas falam: caramba, é isso. Então eu não posso abrir a porta para ele de novo. Não, você não pode. Então, como que a gente cria estratégias? A gente vai, aos pouquinhos, elas vão ganhando confiança, a medicação começa a fazer efeito, e aí a gente consegue levar esse tratamento com uma atenção individualizada, com, é, com esse olhar, sabe? Eu acho que o importante é a gente não tentar colocar a nossa motivação para o paciente, é a gente tentar identificar o que vai ser motivador para ele e explorar isso ao máximo. Eu tenho pacientes que querem parar de fumar porque algumas têm aqueles clichês. Porque eu quero economizar dinheiro, porque o médico disse que eu estou doente, porque eu quero ficar cheirosa, mas tem aqueles motivos que são, assim, é, eu quero pegar meu neto no colo, porque minha filha não deixa eu pegar meu neto porque eu fumo. Eu já tive casos assim. E eu descrevi isso no artigo, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Quando eu escrevi, eu quis realmente provocar, sabe? Eu falei, olha, você tem que fazer apoio comportamental, você precisa olhar para o paciente, olhar menos para o computador e mais para aquele paciente que está sentado ali. O médico tem muito isso, a produtividade, eu tenho que atender, e eu quis provocar, sabe? Eu falei assim, eu quero falar de abordagem comportamental e dizer que o médico pode fazer, ele deve fazer. Nossa, incrível mesmo, muito bacana mesmo. Vamos então para a nossa última pergunta, Cris. Arte e medicina, elas combinam? Como é que você Total. utiliza a arte nos seus grupos de tratamento para o tabagismo? Olha, eu acho que arte combina sim, porque eu vou usar aquela frase do Nietzsche, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu acho que isso daí Perfeito, resume perfeitamente, perfeitamente, né? perfeitamente. É, a gente precisa da arte. A arte é um respiro, né? Quando o paciente vem para a gente, né? Eu atendo pacientes individualmente e eu faço grupo, porque o grupo é muito rico. O grupo é um espaço de troca, é um espaço seguro. A gente está ali, são profissionais de saúde, a minha equipe é multi, então eu tenho vários profissionais, eu tenho alunos do EAT que fazem parte dos grupos, eu tenho alunos da graduação que aprendem como que a gente pode fazer isso. Isso é um ambiente muito rico de troca, de confiança, de experiência.
Só que a gente tenta fazer não no sistema de palestra, porque o paciente quer falar, ele quer ser ouvido, ali é troca. Se eu chegar e ficar falando, eu vou fazer igual a todo mundo, porque eu já fiz isso também, chegar, pegar e fazer palestra. Palestra não é bem o que o paciente gosta, ele quer falar, ele quer trocar. Então, como é que eu uso a arte, né? Eu gosto muito de trabalhar com textos, porque eu acho que a escrita ela consegue alcançar o paciente, ele vai, ele vai para a sessão de grupo. Naquele momento que eu estou lendo uma crônica, ou que eu estou lendo uma poesia, ou que a gente passa um vídeo, ou que a gente usa uma música, ele desliga daquele mundo de fora, do sofrimento, e ele está ali recebendo um, um alívio, uma outra visão, ele está desconectando da realidade, e é nesse momento que a gente entra. A gente quer uma fresta para entrar ali naquele contexto. Então, como eu gosto de trabalhar? Como é que eu faço com os grupos? A gente também nesse espaço, onde também são 5 encontros, ou o paciente faz acompanhamento individual, ou ele faz acompanhamento em grupo, mas às vezes o paciente faz o individual e gosta de ir nos grupos de manutenção. Então, como é que eu faço? Nesses grupos, nesses encontros, a gente também precisa passar conteúdo para eles, porque nós fazemos abordagem intensiva dentro do programa de controle do tabagismo do SUS, do INCA. Então, a gente tem aquele material, as cartilhas, a gente precisa passar. Mas eu sempre levo um texto, uma crônica, e nós lemos e eles se identificam. Então, assim, eu gosto de levar, quando eu tenho grupos de homens e mulheres de idades variadas, aí eu gosto de levar o Rubem Alves, eu levo textos para eles fazerem, por exemplo, tem um texto do Rubem Alves, da pipoca, que eu adoro. Ele é uma metáfora, ele fala, a pipoca, ela o milhinho para a pipoca, ele tem que esquentar, ele tem que sofrer. Então a gente compara com o processo de tratamento, que é doloroso, é muito difícil fazer o tratamento para parar de fumar, envolve sofrimento, envolve mudança de comportamento, mas ele consegue. Então a gente precisa passar pelos processos. Eu gosto de levar, quando eu tenho grupos só de mulheres, eu gosto de trabalhar essa questão da autonomia, das escolhas. Aí eu levo texto de Marta Medeiros, levo Ruth Manos, levo Vivi Duarte. Tem um livro que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, que é Quem é Você na Fila do Pão? Os pacientes adoram, porque a gente fala sobre é, a mulher, ela precisa ter assertividade para escolher o que ela quer, e as pacientes adoram, elas gostam, porque elas veem que dali sai muita coisa. Eu já experimentei outras abordagens de comprar caderninho e dar para os pacientes. Olha, você vai pegar esse caderninho e você vai anotar todas as vezes que você fumou e a emoção que estava envolvida, o que você estava sentindo. Os caderninhos não funcionaram muito bem, porque o paciente não trazia o caderninho de volta. Então, os textos funcionam muito bem. A gente leva um texto, assim, não em todos os encontros, porque eles querem falar e fica difícil. A gente não faz grupo grande, a gente faz grupo de, no máximo, 10 pessoas, porque senão não tem como você fazer uma coisa mais intimista, né? Mas a arte a gente faz assim, e a arte ajuda a gente a ver melhor, sabe? Quando a gente usa a arte, a gente enxerga além daquela pessoa que está sentada na nossa frente. Faço grupos há mais de 10 anos. Eu sempre usei, eu gosto muito desse recurso da escrita e da música. A música funciona muito bem. O paciente, a gente às vezes pensa que o paciente não está entendendo, né? Nossa, mas isso aqui tá, eles gostam muito, eles merecem. Eu acho que a gente pode fazer essa acolhida sempre. Quando é no atendimento individual, eu dou o texto para o paciente. Quando eu vejo que o paciente está engajado, ele está. Aí eu falo: olha, escreve aqui os momentos que te levaram a fumar, o que você sentiu. E tudo isso ajuda, sabe? Porque o processo para parar de fumar é muito difícil. O EAT é um projeto maravilhoso, porque o EAT ele funciona lá no início, para pegar as crianças que estão transformando em adultos, e a gente consegue entrar ali, mas porque eu sei que tratar é muito mais difícil, sabe? É muito mais difícil. Então, se a prevenção
já é complicado, você imagina pegar uma pessoa com como a gente pega lá, né? Porque eu já pego pacientes muito adoecidos, pego paciente com carga tabágica de 130 anos máximo, 140 anos máximo. Aí, você sabe o que eu costumo fazer com o paciente? Eu falo, a carga tabágica, o que é a carga tabágica para gente? Só aquele valor ali para saber se vai ter enfisema, se ele vai ter doença? Eu faço a conta com eles. Eu falo assim, vamos fazer uma conta? Aí eu pego, quantos cigarros você acha que você já fumou, dona Sueli? Ah, não sei. Vamos fazer a conta? E quando eu mostro assim para elas, 500 mil, 400 mil, eu falo assim, ó, vai ser difícil tirar, mas a gente consegue, porque já fez muito, tá bom já. E aí, quando a gente começa a levar aquilo para a realidade deles, o que é a carga tabágica que eles têm? Eu mostro, é isso aqui, ó, vou fazer na calculadora. Aí eles olham para aquilo, eles se assustam, sabe? É isso tudo, eu falo, vamos, já deu, né? E a gente nunca trabalha com a culpa. Não é até também não, né? Mas a gente jamais. Então é culpa zero, a gente sempre. Olha só, não tem que ter culpa, a gente tem que ter responsabilidade. Como eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu quero estar, né? Ah, minha tomografia deu um nódulo, não era maligno, mas então vamos aproveitar que não é, para a gente poder continuar esse tratamento? E não é fácil, mas assim, como diz o professor Paulo Correia, a nicotina ela é aditiva, né? Mas tratar tabagismo é mais. Muito legal mesmo, Cris. Adorei essa estratégia da conta. Vou começar a usar a partir de hoje. Achei genial. Foi uma honra conversar um pouco com você hoje, tá? E para as pessoas que estão assistindo o vídeo, se vocês quiserem curtir, compartilhar, mandar para alguém que vocês conheçam que talvez se interesse pelo assunto, que iria ajudar a própria pessoa ou algum conhecido, o conhecimento que foi aqui passado maravilhosamente bem pela Cris, fica à vontade, tá bom? E mais uma vez, um agradecimento imenso à Cris por esse espaço e essa oportunidade. Eu agradeço, muito obrigada.